Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e aqui estamos para comentar mais uma pesquisa para presidente da República, desta vez feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, que foi aí então encomendada pelo partido PSL, que recebeu recentemente o apresentador e jornalista Datena. O detalhe é que o Ciro cresceu em todos os cenários em que ele foi testado, Bolsonaro caiu em todos, o Datena caiu também no primeiro turno, Lula caiu num, subiu no outro, enfim. Vamos falar desses números e trazer algumas reflexões no final sobre eles, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like. Pessoal, foram entrevistados então 2.010 eleitores entre os dias 24 e 28 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos lá então, e aqui eu acho interessante, eu tenho dito sempre, fazer a comparação com o mesmo instituto. Por exemplo, no dia 28 foi divulgado uma pesquisa em que o Ciro aparece num dos cenários com 13,7%. Então, eu não posso comparar essa pesquisa com outra por conta da metodologia que cada uma utiliza. Então vamos lá em relação aos números de junho da própria Paraná. Agora o Lula tem 33,7%. A gente percebe que é um número bem diferente do que outros institutos estão apontando. Era 32,5%, então Lula subiu 1,2%. Bolsonaro agora tem 32,7%, era 34,3%, então ele caiu 1,6%. Datena está agora com 7%, era 7,5%. E o Ciro, que tinha 5,8% no cenário com o Datena, agora subiu 1 ponto, foi para 6,8%. Só reforçando aqui que todas essas oscilações dentro da margem de erro. Mas mesmo assim é bom para a gente perceber se pode ser uma tendência. Então, na pesquisa de agosto, a gente vai ver. Opa, o Ciro continua subindo, ou não, estagnou. O outro continua caindo, ou parou de cair. Mas o fato é que agora o Ciro saiu de 5,8 na Paraná e foi para 6,8. O Dória está com 3,9, tinha 3,4. O Mandetta caiu bem. Ele estava com 3,2 em junho, caiu para 1,8. E a Simone Tebet, mesmo ali destacando bem na CPI da pandemia, caiu de 1,1 para 0,7. O Pacheco não aparecia no cenário em junho, agora tem 0,6, algo bem parecido com o que ele anda tendo em outros institutos. No cenário 2, a gente vai ter então o Lula caindo. Ele tinha 34,6, agora tem 33,8. O que é que muda do cenário 1 para o cenário 2? Simone Tebet e Pacheco não aparecem mais. O que não vai mudar tanto assim para os outros, já que eles juntos no primeiro cenário tinham ali 1,3%. O Bolsonaro tinha 36,9%, caiu para 32,8%. O Datena, ele não aparecia no cenário 2 da Paraná passada, agora ele aparece aqui com 7%. O Ciro, que tinha 6,2%, foi para 6,9%, então ele cresce 0,7%, mesmo tendo o Datena aqui como concorrente. O Dória tinha 4, passou para 4,3%, e o Mandetta, que tinha 3,6%, caiu para 2,1%. O cenário 3, ele não foi testado na Paraná de junho, ali no cenário 3 anterior tinha só Bolsonaro, Lula e Datena, então não dá para fazer nenhum tipo de comparação. Aqui o Instituto vai trocar o Dória, ao que todos eles têm feito, pelo Eduardo Leite, que a gente vai ver não terá vida fácil com todo o esforço que a mídia tem tido para fazer com que ele cresça nas pesquisas. Lula tem 33,9%, Bolsonaro 32,8%, aí o Ciro aqui ele passa o Datena, tem 7,3%, o Datena então fica com 7,2%, o Leite 2,7% e o Mandetta 2,6%. E aqui o Instituto Paraná fez um levantamento que até agora eu não vi nenhum outro fazendo, que é um cenário sem Lula e sem Bolsonaro. Já pensou que maravilha, gente? Vamos lá então. O Datena lidera com 26,5% dos votos. O Ciro tem um salto grande também, vai para 21,1%. E por que eu destaco o salto do Ciro e do Datena? Porque o Dória ele vai para 8,1%. Então ele tinha no cenário que mais otimista para ele 4,3, que é o cenário 2, ele vai agora sem Lula e Bolsonaro para 8,1. Ele praticamente tem o que o Ciro já tem com Lula e Bolsonaro. Então Dória não terá vida fácil nessas eleições. Então ele tem que pensar muito bem se realmente tentará
o cargo de presidente ou se ficará na tentativa de reeleição. O Eduardo Leite vai para 4,4, também não cresce tanta coisa. O Mandetta 3,2, Pacheco 2,2, Simone Tebet 1,3. Aqui branco e nulo 27,7, muito maior do que nos outros cenários, o que mostra que os eleitores de Bolsonaro e de Lula ficam meio perdidos quando, de certa forma, os seus ídolos não aparecem ali no cenário. Bom, vamos lá então para o cenário de segundo turno. Aqui o Instituto só testou 3 cenários. Lula ganha do Bolsonaro 43,3 a 38,20. A diferença que era de 0,2 agora aumentou aí para 5,1. O interessante é que a Veja confundiu e colocou o Bolsonaro com 28,2. Aí os eleitores do Lula printaram a tela e saíram compartilhando. Olha aqui, nesse instituto o Lula também abre 15% sobre o Bolsonaro, só que depois a Veja fez a correção, que é 38,20. Lula venceria o Datena 43,1 a 31,5, uma diferença grande em relação ao Datena também. Bolsonaro venceria o Datena 38,4 a 35,5. Muita gente fala, o Paraná Pesquisas é bolsonarista, é de direita, não sei o quê. Então, olha, eu cito isso aqui apenas para quem quiser considerar essa informação. E outro dado interessante que eu consegui pegar aqui é o seguinte, que é o cenário, assim, que eles foram perguntando sobre cada candidato, e aí perguntam, você votaria com certeza, não votaria de jeito nenhum e tal. O votaria com certeza, que também pode mudar, e é claro que isso muda muito, mas é só para a gente ver aquele eleitor que hoje está, de certa forma, fiel com Bolsonaro e com Lula. Era 27,4 com Bolsonaro, caiu para 26,8. Lula tinha 26,4, deu uma subida para 26,7. O Ciro aparece em terceiro, tinha 3,4, agora tem 3,6. O Datena 1,9, Dória 1,5, Dória até caiu nesse voto com certeza, era 1,9. O Leite 1%, Pacheco 0,2, Tebet 0,1. É o que a gente fala, o núcleo duro, digamos assim, do Bolsonaro e do Lula gira em torno ali de 25% a 30%, é o que muitos especialistas apontam. Né? O que eles têm a mais do que isso é aquele eleitorado que vota num porque tem medo do outro e vota no outro porque tem medo de um. Mas a gente vê que o fiel mesmo é isso. Quer dizer que os outros, então, têm menos fiéis. É claro que tem. Mas esses outros, eles têm ali uma grande capacidade e possibilidade de trabalhar esse espaço, nem Lula nem Bolsonaro, para tentar angariar votos desse público que é o sentimento predominante na população agora, que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Várias pesquisas estão apontando para isso. E, claro, os candidatos sabem e vão tentar se colocar entre eles, como, por exemplo, Ciro Gomes tem feito de forma insistente, inclusive numa série excelente. Quem não acompanha, fica a dica, no canal do YouTube, nas redes sociais, a série Canudos Não Se Rendeu. Então o Ciro tem aproveitado toda a oportunidade para se mostrar como um candidato nem Lula nem Bolsonaro. O número preocupante para Bolsonaro é que só 12% do eleitorado consideram a administração dele ótima. Esse número era 14,1 em junho, perdeu 2,1 de um mês para o outro. E o péssimo aumentou de 35,9 para 37,6. Meus amigos, aqui falando um pouco de cada candidato. Datena tem uma rejeição baixa, isso é um fato, foi constatado pelo Instituto. Mesmo ele tendo caído um pouco ali no primeiro cenário, a gente percebe que ele tem potencial para crescer, sim, mas agora ele vai ter que passar pelo teste que todo pré-candidato passa, que é o de ser atacado pelos seus concorrentes, ou por parte dos seus concorrentes e dos militantes. E aí é preciso, então, ver como é que ele vai resistir aos ataques. A Gleisi Hoffmann, essa semana, disparou um já. E aí, claro, os petistas foram em cima porque o Datena criticou o Lula e criticou o Bolsonaro, inclusive na entrevista com o Boulos. E o Boulos ficou ali calado, sem reagir, sem falar nada. Criticou também diante do Ciro. O Ciro reforçou as críticas porque elas são muito parecidas. Então o Datena já começou a ser atacado nas redes sociais pelos petistas, também já é atacado de certa forma pelos bolsonaristas. Vamos ver como que ele vai resistir. Mandetta, por exemplo, não resistiu. Mandetta já apareceu ali com muito mais do que ele tem hoje, em vários outros institutos, e agora quase sempre aparece em torno de 2%, 3%, 4%.
O Moro é outro, que já surfou ali num percentual muito maior e quando aparece, que não foi o caso aqui, já está ali num patamar bem menor do que já teve. O Ciro, claro, vai ter muita dificuldade para quebrar essa polarização, mas já é atacado por todos os lados há muito tempo, continua resistindo e até crescendo em todos os cenários, como foi aqui, cenário 1, 2 e no voto com certeza. Em outros institutos, por exemplo, o Datafolha, ela aparece com 9%. O Datafolha de 2018, alguns meses antes das eleições, o Ciro tinha 5%, acabou as eleições com 12,47% dos votos. Então agora, há 15 meses, ele aparece com 9% no Datafolha, em outros com 13%. Vamos ver se o Ciro vai conseguir trazer mais gente para o seu lado para, assim, ter maiores chances de quebrar essa polarização que, de certa forma, é muito prejudicial porque é um debate raso, um debate baseado no ódio, não de propostas para o país. E é claro, o Dória tem um ativo que é ser governador do principal estado do país, apostou na vacina, apostou na ciência, mas tem uma altíssima rejeição, inclusive lá dentro do seu próprio estado. Mesmo que ele queira tentar a reeleição, vai ter muita dificuldade, é o que apontam as pesquisas. E os outros aqui a gente vai ter que observar. Como é que vai ficar Simone Tebet? Eu duvido muito que ela saia candidata. Rodrigo Pacheco, o Kassab tem falado muito nele também, mas não apresenta nenhum tipo assim de força, e nenhum desses tem militância. Eu tenho dito sempre aqui, não é fácil eleger um presidente da República, sobretudo se não tiver militância. E essa é uma vantagem que só 3 candidatos têm: Bolsonaro, Lula e Ciro. E aí o Ciro, que vai tentar quebrar essa polarização, ele tem alguns ativos. Além de ter uma militância muito forte nas redes sociais, ele tem um projeto que eu digo sempre, se a população compreender o projeto do Ciro, com certeza ele ganha, porque é aquilo que vai resolver de fato os problemas da sociedade. Bolsonaro também tem a sua militância e Lula também tem, mas Bolsonaro está sentado na cadeira de presidente e tem uma rejeição altíssima. Enfim, vamos ver como é que ele vai resistir até as eleições. E Lula, um ex-presidente, hoje ter só 26% do eleitorado que diz votar nele, com certeza, não é nada animador para quem já teve a popularidade que ele teve. Então, meus amigos, vamos aguardar. Nós temos muitas coisas para acontecer daqui até as eleições. Então é preciso ter calma, é preciso ter paciência e, claro, fazer o trabalho formiguinha e divulgar as ideias daquele candidato que a gente mais gosta. Até as eleições, a gente tem muito tempo para reverter esse jogo e colocar no poder um projeto nacional de desenvolvimento liderado e implementado por Ciro Gomes. Fica aqui nossa análise dessa pesquisa. Um forte abraço e até o próximo vídeo no canal Politizando.